Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje nós vamos continuar criando a nossa Minimal API. Nós vamos iniciar a implementação dos endpoints da API. Eu vou iniciar criando os endpoints para expor serviços para realizar o CRUD em categorias e produtos. Como nós estamos usando o recurso das Minimals APIs, nós não temos controladores no nosso projeto. E assim a definição dos endpoints será feita no arquivo program. Então eu vou iniciar criando os endpoints para categorias. A tabela a seguir, ela mostra uma visão geral dos endpoints que nós iremos criar. Vamos usar aqui os verbos HTTP através dos métodos de extensão auxiliares. Vamos usar a URL padrão /categorias, o parâmetro ID com uma restrição do tipo int, quando isso for necessário. Teremos os seguintes códigos de status envolvidos nas operações, os códigos esperados, e aqui a descrição das operações que iremos realizar. Então, vamos usar o map post para criar uma categoria, map get para obter uma categoria pelo ID, map get para obter todas as categorias, map put para atualizar uma categoria existente pelo seu ID e map delete para deletar uma categoria pelo seu ID. Então, nós vamos usar os verbos de extensão auxiliares, map get, post, put, delete, para configurar os endpoints. Esse recurso ele já existia no NET 5, mas no NET 6, agora eles dão suporte ao model binding, a integração com a injeção de dependência e acessam facilmente os dados da rota, o que torna a sua utilização mais completa. Então, como nós já criamos o banco de dados e as tabelas, mas elas não têm nenhum registro, deixa eu mostrar isso para vocês. Então, ó, nós criamos aqui no PostGrid, eu estou no pgadmin. Então, ó, a tabela categorias, olha, se nós examinarmos o seu conteúdo, ela não tem nenhuma informação, não incluímos nenhum registro em categorias e em produtos também, olha. Então, com isso, eu vou iniciar com a criação do endpoint para criar um novo recurso, uma nova categoria. E assim nós vamos definir o endpoint que vai criar uma nova categoria aplicando o verbo HTTP post. O post é usado para criar um recurso nas APIs REST. E eu vou usar aqui o método de extensão mapPost e vou usar este código aqui, ó, que eu vou explicar agora. Então aqui eu estou usando o método de extensão mapPost em uma instância de app, que é um Web Application, porque isso vai ser definido lá no arquivo program. E aqui eu tenho dois parâmetros, olha, o primeiro é o URL padrão para o endpoint, que no nosso caso aqui vai ser /categorias. E o segundo é um delegate assíncrono, que vai tratar o request post que nós estamos fazendo aqui. Neste delegate eu estou fazendo um tratamento assíncrono e aqui eu estou usando dois parâmetros. O primeiro parâmetro eu uso a categoria que representa o payload JSON de entrada dos dados da categoria no body do request. E o segundo realiza a injeção de dependência do meu contexto, representado aqui por appdbcontent. Então, como eu não estou usando controladores, eu estou realizando uma injeção de dependência aqui nesse appdbcontent. Então, o mapPost ele vai ter o handler injetado com o payload de categoria e com a dependência da instância do meu contexto. A seguir, o que eu vou fazer aqui? Eu uso uma instância do meu contexto, acesso à tabela categorias, uso o método add do Entity Framework Core e incluo os dados da categoria que eu estou incluindo no contexto. E como esse delegate é assíncrono, a seguir eu uso um await e emito o comando para persistir as informações lá na tabela. Depois que eu criar com sucesso um registro de categoria lá no banco de dados, aí eu construo uma resposta aqui, ó, com código de status 201 created, juntamente com o local que representa a URL da categoria que eu acabei de incluir. Para fazer isso, eu estou usando aqui a classe results, que é um factory para iResult e que é usada para produzir uma resposta HTTP comum, como OK, Not Found, Bad Request, e aqui eu vou criar a resposta 201 Create. Então esse vai ser o código que eu vou usar para mapear um endpoint para criar uma nova categoria. A seguir eu vou mostrar um código alternativo a este código aqui que faz a mesma coisa.
mas que é mais verboso. Deixa eu mostrar o código aqui, ó. Esse código é exatamente o mesmo. Aqui eu estou incluindo atributos, olha, from body, from services, e estou usando os métodos accepts, produces, with name e with tags. Isso está sendo feito para explicitar as operações. Por exemplo, o from body, ele especifica que o objeto aqui, categoria, vai ser recebido no body do request como parâmetro. Mas isso é opcional, eu não preciso informar isso. A mesma coisa from service, que está definindo que o parâmetro aqui será injetado do serviço do container. Isso também é opcional. Os métodos usados aqui, ó, o accept ele está especificando o body do request e o content type usado. Isso também já é inferido. O produces aqui, ó, ele define o tipo de retorno, que vai ser um objeto categoria, e o código de status esperado. Isso eu já estou fazendo aqui. O with name vai identificar o endpoint de forma única e o with tags permite agrupar os endpoints. Talvez o with tags aqui você seja mais propício a utilizar. Os demais aqui, eles são opcionais, eles tornam o código mais verboso. Então eu não vou usar esses atributos nem esses métodos aqui na definição dos meus métodos, mas eles existem e você pode encontrar esse código, é por isso que eu estou mostrando. Então a seguir eu vou fazer a implementação. Então eu vou abrir aqui o meu projeto, vou aqui na classe Program, note que eu não tenho controladores, então eu tenho que fazer isso aqui na classe Program. Aqui eu vou aproveitar, tem um código que foi gerado aqui quando eu criei o projeto usando o template padrão. Ó, isso aqui, ó, eu não preciso, esse código aqui, ó, eu não preciso desse código e esse aqui também não preciso. Então o meu código ele ficou assim, ó. E agora eu vou iniciar definindo aqui os endpoints. Então eu inicio a definição dos endpoints aqui, eu vou definir endpoints. Logo após o build onde eu obtenho a instância de app. Então eu vou iniciar usando a instância de app. Note que eu tenho aqui acesso ao map delete, map post, map put, map get. Eu vou usar o map post. Então a seguir eu vou definir a URL padrão, que vai ser categorias. E agora eu vou definir o delegate. Observe que eu tenho aqui um padrão e o delegate handler. Então eu vou definir um delegate assíncrono, onde eu vou informar o objeto categoria que vai vir no body do request, que eu estou chamando de categoria, e eu vou injetar uma instância do meu contexto, que é appdbcontext, que eu vou chamar de db. Então aqui eu vou usar um lambda e aqui eu vou definir o código para tratar o request post. Então aqui, ó, eu vou incluir uma referência à minha categoria e agora eu vou definir o código. Eu vou usar a instância do meu contexto, vou acessar aqui, ó, categorias, vou dar um add e vou incluir os dados da categoria que eu estou recebendo aqui no body do request. E a seguir, eu tenho que persistir isso no banco de dados. Eu vou usar um await, porque o meu delegate é assíncrono, e eu vou dar um save changes assim. Com isso, eu persisti a categoria no banco de dados. Então agora, eu vou retornar usando a classe results. E aqui eu vou definir o código de status que eu quero retornar. Vai ser o 201 created, vai ser created. E aqui eu vou montar, usando a interpolação de string, ó, o caminho do novo recurso que eu acabei de criar, que está definido em categorias, que é o endpoint, a categoria e aqui categoria ID é o ID da categoria. E a seguir eu vou passar o objeto categoria que eu acabei de incluir. Pronto. Esse é o endpoint que permite incluir um novo recurso, no nosso caso aqui, categoria, no meu banco de dados PostgreSQL. Então eu vou executar agora o nosso projeto e vamos ver aqui a interface do Swagger exibindo esse endpoint e vamos ver como isso está sendo feito. Então eu vou acionar o endpoint. Observe que quando eu vou, para mim incluir uma categoria, eu clico em tryout. Observe que aqui, ó, para mim incluir uma categoria, o ID da categoria eu não preciso informar, porque isso aqui ele é um valor alto incremental que vai ser gerenciado e automaticamente criado lá no banco de dados. Então eu tenho que informar o nome e a descrição. Note que ele me dá uma informação para mim relacionada aqui com um array de produtos. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque quando nós definimos aqui
o nosso modelo para a categoria, eu defini uma propriedade de navegação que eu chamei de produtos, que é uma coleção de produto. Só que essa propriedade de navegação, ela não é utilizada para mim fazer o CRUD. Ela foi incluída aqui apenas para mim definir o relacionamento um para muitos entre categoria e produto. Então eu não preciso dessa propriedade para realizar o CRUD. Então, para mim não exibir isso lá na interface do Swag, eu vou incluir aqui, ó, um atributo JSON ignore. Então esse atributo, ele vai ignorar a propriedade lógica produtos aqui na deserialização e na serialização. Então eu vou ter que incluir uma referência aqui, ó, a System Text JSON Serialization. Eu já vou aproveitar, em produto aqui eu tenho o mesmo caso aqui para categoria, ó, JSON ignore. Então já vou fazer isso nas duas entidades. Pronto. Então agora eu posso executar novamente o meu projeto e eu vou ver que agora, ó, eu vou incluir uma nova categoria, ó. Ele só me pede o ID, que eu não preciso informar. Então vamos incluir uma nova categoria. O nome da categoria, vou colocar aqui, ó, material escolar. E a descrição, material escolar. Percebeu que agora ele não me solicita a informação de produtos? Então eu vou clicar em Execute e ele vai, olha, incluir a categoria lá no banco de dados. Eu vou incluir mais uma categoria, colocar aqui, ó, acessórios. Acessórios. Incluir a categoria, olha. Então, se eu retornar aqui, ó, na exibição da minha tabela, no PGAdmin, vou em categorias e vou mandar exibir os dados. Olha aqui, ó, as duas categorias que eu incluí, material escolar e acessórios. Então, isso foi persistido no banco de dados. Então, vamos continuar aqui, ó. Vou parar, retornar aqui para Program, né? Fechar aqui e aqui, e vamos continuar definindo o próximo endpoint. Então, o próximo endpoint vai ser o endpoint para obter uma lista de objetos categoria. Para isso, eu vou usar o mapget. Então, aqui eu estou usando a URL padrão categorias, estou definindo aqui o delegate assíncrono, estou injetando uma instância do meu contexto e estou usando essa instância DB, acessando a tabela categorias e retornando uma lista de categorias. E aqui eu vou retornar o código de status 200 OK. Então vamos lá que eu vou implementar esse endpoint. Então esse endpoint, olha, eu uso o mapget, uso a instância de app, a URL padrão, o delegate assíncrono, a instância do meu contexto, aí eu acesso a tabela e dou um toList async. Então, olha, acionando o meu projeto, eu vou ver aqui na interface do Swagger o get de categorias, vou dar um tryout. Quando eu mandar executar aqui, ó, ele vai me retornar, olha, as duas categorias que eu incluí, tá vendo? Então, o get é bem simples. Então, vamos continuar com o próximo endpoint. O próximo endpoint vai obter uma categoria pelo seu ID. Então, eu continuo usando o get. O get é sempre usado para retornar informação. Então, eu uso a URL padrão, só que aqui agora eu estou passando um parâmetro ID, olha. Então, eu tenho que informar isso entre chaves, dentro das aspas, compondo a URL padrão. E eu estou definindo aqui uma restrição a esse parâmetro. 2.int indica que eu só vou aceitar o ID se ele for um inteiro. Aqui no delegate assíncrono, eu estou passando o ID que está vindo na URL e a instância do meu contexto. Então agora aqui eu tenho duas possibilidades. Aí eu vou usar a instância do contexto, vou acessar minha tabela categorias e vou dar um find async e o ID. Aqui é o meu modelo categorias que está na memória, né? Aí o retorno, se a categoria for encontrada, eu vou retornar 200 OK, ó, e os dados da categoria encontrada. Caso contrário, eu dou um not found, que é 404. Se o ID informado aqui não for de uma categoria existente, eu retorno not found. Então vamos implementar esse endpoint. Então aqui, ó, eu uso o mapget, a minha URL padrão com o ID e a restrição do tipo int. No delegate eu passo, ó, o parâmetro ID, a instância do meu contexto, e aqui eu localizo por esse ID a categoria. Se o objeto categoria retornado for uma categoria, então eu retorno 200 e os dados da categoria. Caso contrário, eu retorno not found. Então vamos executar e testar esse endpoint. Então aqui, ó, get categorias pelo ID. Então vamos dar um tryout. Então aqui eu tenho que formar um ID. Eu vou informar um ID que não existe. Eu só tenho 2 IDs, eu vou colocar 3. O ID 3 não existe. Vou dar um execute. Olha aqui, ó, erro, response status 404. Não encontrou. Agora eu vou retornar um ID existente, que é 2. E execute, ele me retorna aqui, ó, categoria um ID igual a 2.
Então vamos continuar, tem que parar meu projeto. Agora eu vou definir um endpoint que vai atualizar uma categoria pelo seu ID. Então para isso eu vou usar o map put. Aqui eu passo ao URL padrão, categorias, o ID da categoria com a restrição de ser um inteiro, e o delegate assíncrono, onde agora no delegate eu tenho que informar o ID da categoria que eu quero alterar, os dados da categoria alterados e a instância do meu contexto. Então a primeira coisa que eu faço aqui é verificar se o ID do parâmetro corresponde ao ID da categoria obtido aqui do JSON, ou seja, a categoria com os dados que eu quero alterar. Se eles forem diferentes, eu retorno um bad request, um 400. Se eles forem iguais, eu localizo essa categoria lá na base de dados e verifico. Se essa categoria não existe, eu dou um not found. Caso contrário, eu obtenho os dados que vieram aqui no JSON, no quest body, atualizo os dados da categoria obtida do banco, persisto e retorno aqui um 200 OK. Então vamos implementar esse endpoint. Retornando aqui. Então agora eu tenho o put. Então o put ele é usado para alterar um recurso existente. Eu passo a URL, o ID da categoria que eu quero alterar, e aqui no delegate eu informo o ID da categoria que eu quero alterar, os dados alterados e o contexto. Verifico se o ID corresponde. Se não corresponder, eu dou um bad request. Aí eu localizo a categoria na minha base. Se eu não me encontrei, retorno um not found. Se eu encontrei, eu atualizo, persisto e retorno um 200 OK. Então vamos testar aqui esse endpoint. Então agora eu tenho o put aqui, ó. Então eu vou selecionar, vou dar um tryout. Então eu vou informar um ID aqui diferente do ID que eu vou alterar. Por exemplo, se eu informar 3 lá e 2 aqui, eu nem preciso informar o resto, eles são diferentes. Quando eu clicar em execute, ele vai dar 400, os IDs são diferentes. Agora eu vou usar 2 IDs que não existem, eles são iguais, então a primeira validação ele vai passar, mas a segunda não, porque eles não existem. Eu vou dar um execute, olha lá, 404 not found. Agora vamos alterar os dados da categoria. Então agora eu vou colocar um ID existente, categoria igual a 2, então eu quero alterar os dados da categoria igual a 2, que é acessórios. Então eu vou colocar acessórios alterado. E aqui vou colocar a mesma coisa, acessórios alterado. Então no put eu tenho que passar todos os dados, mesmo os dados que eu não quero alterar. O put funciona assim. Se eu quiser alterar apenas uma informação, eu tenho que usar um outro verbo HTTP, que é o verbo PET. Como eu estou usando o put, eu tenho que passar todos os dados. Se eu não for alterar nenhum, eu passo ele como ele estava originalmente. Então, eu vou alterar aqui somente o nome. Vou mandar executar. Note que ele alterou. Eu posso confirmar isso vindo aqui na minha base de dados, acessando a tabela categorias, mandando exibir aqui todas as informações. Olha aqui, acessórios alterado, ele alterou no banco de dados. Então com isso o meu endpoint está funcionando. Então a seguir o próximo endpoint que eu vou definir, e vai ser o último, vai ser o endpoint para deletar uma categoria pelo seu ID. Aí eu uso o método de extensão map_delete, informo o URL padrão, o ID da categoria que eu quero excluir, com uma restrição que ele tem que ser um int, e no delegate, que vai ser assíncrono, eu passo o ID e o meu contexto. Usando a instância do meu contexto, eu tento localizar a categoria pelo seu ID. Se eu não encontrei a categoria, então eu retorno not found. Se eu encontrei, eu uso o método remove do Entity Framework Core, removo essa categoria do contexto e persisto no banco de dados e retorno aqui 204 no content. Então essa é a implementação do endpoint para deletar uma categoria. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto, tem que parar esse projeto, né? E aqui agora, o último endpoint, eu vou incluir aqui o map_delete, passo a URL, o ID, o delegate assíncrono, tento localizar a categoria, não localizou, not found, 404. Localizou, removo, persisto e retorno 204 no content. Então olha, eu vou executar e nós vamos testar o delete. Então agora eu tenho aqui o delete, vou acionar, vou dar um tryout. Se eu informar um ID que não existe, por exemplo, 55, ele vai retornar o 404, not found. Vou excluir uma categoria. Então vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma categoria, vou dar um tryout, vou colocar aqui, teste. Vou incluir, olha aqui, ele incluiu, retornou 201, created, a categoria foi incluída. Eu posso confirmar isso aqui no banco, vendo na minha tabela.
Olha aqui, ó, teste, foi incluída. Então agora eu vou remover essa categoria. Então eu vou vir aqui, ó. Antes eu vou dar um get aqui em categorias. Vou mandar ele listar todas as categorias, ó. Tá as 3 categorias. Inclusive, se eu quiser retornar uma categoria pelo ID, eu vou retornar o ID 3, ó. Ele está retornando, ó, o ID 3. E vamos excluir essa categoria agora. Então eu vou dar um delete do 3, mando executar. Olha aqui, ó, 204 no content. Então vamos ver se ele excluiu do banco de dados. Ó, eu vou acessar aqui a minha tabela categorias, vou mandar ele exibir todas as linhas. Olha aqui, ó, ela não existe mais. Se eu voltar aqui para minha API e mandar ele dar um get nas categorias, executar, ó, eu vou ver que eu só tenho as 2 categorias. Muito bem, então tá aqui, ó, os endpoints definidos. Então observe que aqui, olha, no meu arquivo program, eu tenho esse código, ó, eu estou passando ele aqui, e eu tenho os endpoints de categoria. Então a seguir, eu vou definir aqui mais 5 endpoints para produtos na próxima aula. E aí nós vamos fazer algumas considerações. Depois eu vou fazer a implementação também da autenticação usando o JSON Web Token. Então na próxima semana nós continuamos.